luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite. Boa noite, fraterno, aos nossos amigos que estão no Facebook, acompanhando a live. Agradecendo desde já os nossos trabalhadores que estão retornando após os dias de férias, merecidamente. E vamos continuar a nossa caminhada para 2023. Hoje os pedidos são poucos. Desligar os celulares, deixar a água nos bancos. Quando o colaborador for realizar as vibrações, ele com certeza já está na programação de vibrar pelas águas. E continuam os pedidos para que possamos manter as cestas básicas, os produtos. Às vezes, nós chegamos correndo do trabalho e tudo mais, vocês podem colaborar na livraria com doações, falando que é uma doação para assistência social. Ou pode também fazer um Pix. Só pedir para as meninas lá que tem o Pix do Paz e Amor. Ok? Às vezes nós estamos aqui no início dos trabalhos, conversando um pouquinho, a equipe, ajustando alguns detalhes que temos que ajustar. Eu, Tadeu, os meninos aqui do Facebook, a coordenação para que tudo saia perfeito, né? Então a gente se preocupa bastante, acaba falando um pouquinho mais, mas vamos continuar sempre quando adentrar o salão em silêncio. Eu recordo de Dona Celina, que pedia incessantemente o silêncio para todos quando adentrava a casa, porque é muito importante, né? As pessoas vêm do trabalho, sentam, estão ali meditando, vibrando, isso é importante.
A programação de hoje vai ser da seguinte forma. Nosso querido Valmir Cândido da Silva vai ler as mensagens, Evangelho e prece inicial. É importante nós falarmos o nome dos nossos trabalhadores, Valmir, para que todos conheçam a equipe que estão ajudando aqui bastante. As vibrações finais vai ser com o nosso querido Ronaldo dos Santos Oliveira, nosso Ronaldão ali, preparado para as vibrações. E a palestra, Não Julgueis para Não Seres Julgados, Juliana dos Santos Cabral. Nossa Juliana querida aqui do Trabalho das Terças, hoje estará nos dando uma aula um pouco mais sobre esse tema do Evangelho tão importante. Nós vamos iniciar para que a nossa palestrante tenha todo o tempo do mundo aqui. Que o palestrante tem que expor, se preparou bastante. Vamos lá, Valmir. Bom trabalho a todos, uma excelente noite de aprendizado, que possamos sair daqui com um pouco mais de sabedoria do Evangelho. Boa noite. Do livro de mensagens, Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, irmão José. Aceita-te. Aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compares aos outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidade semelhante à de todos os seres. No livro segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 11. Não julgueis para não serem julgados, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade amiga, agradecemos por estarmos aqui esta noite para mais um Evangelho, para mais mensagens que nos fará analisar e procurar nos melhorarmos. Que o nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga oriente as palavras da nossa palestrante Juliana e que nós estejamos de mente e coração aberta para mais este banquete de orientações e de mensagens que o nosso Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite aos amigos que nos acompanham pelas mídias digitais. Obrigada, Domingos, Tadeu, pelo convite, pela oportunidade. E hoje a nossa reflexão é sobre o julgamento. E aí eu vou começar com uma história do Chico. Essa história, ela está no livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. E a história começa da seguinte maneira. Um amigo do Chico, um colega de trabalho do Chico, foi diagnosticado com um reumatismo muito complicado. E um outro amigo deles deu uma indicação, uma orientação para esse tratamento, que era buscar uma erva em um determinado lugar. Era uma erva difícil de ser encontrada. Essa erva só era encontrada em uma caverna de subsolo.
E como ali nos arredores de Pedro Leopoldo tinham bastante cavernas, matas, Chico resolveu ir até lá. Então foi Chico, o irmão de Chico, José Xavier, e o cachorro de Chico, o Lorde. Foram os três na trilha, atrás dessa erva na caverna. Chegando na trilha, começaram os dois. Beltrano não serve. Fulano é meio esquisito. Ciclano, esse é imprestável. E as críticas começaram a ficar inflamadas. Eis que aparece para Chico o espírito da sua mãe, Dona Maria João de Deus, e diz, orienta na realidade o Chico: vocês não devem falar mal de ninguém. Todos necessitamos uns dos outros. Julgar pelas aparências é péssimo hábito. Sempre chega um momento na vida em que precisamos de amparo, de criaturas que supomos desprezíveis. O médium transmitiu o recado ao seu irmão e ambos continuaram na trilha, calados. Chegaram até a caverna, encontraram a erva depois de muito tempo e voltaram. Só que eles se perderam dentro da caverna. Eles não sabiam voltar e começaram a procurar a saída. E a luz da vela estava se apagando. Lembraram de fazer uma oração. Eis que aparece o espírito da mãe de Chico novamente, dizendo a eles: temos agora a prática do ensinamento, a que nos reportamos na estrada. Vocês podem saber muitas coisas, mas agora precisam de ajuda. Precisam do cão. Soltem o Lorde e sigam-lhe os passos. Ele saberá o caminho da volta. E assim fizeram. Soltaram o cachorro, acompanharam e logo estavam na estrada. Acharam a saída, viram a luz do dia. E aí lembraram de agradecer. E o que a gente pode tirar de lição dessa história? Que eles se perderam, literalmente. Não se perderam no caminho, né? Eles não estavam distraídos somente. Eles se perderam no foco do trabalho deles, que era encontrar a erva para um amigo. E eles estavam fazendo o que no caminho? Falando mal dos amigos do grupo, do trabalho. E eles se perderam. Tanto é que eles não sabiam voltar. E aí, o nosso trabalho de hoje, a reflexão, né, que eu trouxe, é desse julgamento automático, desse julgamento reflexo, que nós fazemos isso. Mas nós precisamos emitir a nossa opinião. Nós precisamos nos posicionar, sim. E aí, vem Kardec e nos oferta um tripé de segurança para nós nos relacionarmos, tanto com o mundo visível como o mundo invisível. Esse tripé, ele está no livro Obras Póstumas, no capítulo Minha Iniciação no Espiritismo. E o que é esse tripé? Ele se baseia em 3 itens: observar, comparar e julgar. E o que ele fala de observar? A observação evita a tomada de decisões precipitadas. E decisões precipitadas têm o fétido odor da injustiça. Foram grandes em todos os tempos, envolvendo anônimos e famosos. As injustiças cometidas por falta de uma observação mais apurada. Nós mesmos caímos nesse deslize, quando norteamos nossa visão pela chamada primeira impressão. Ou seja, formulamos uma ideia sobre determinada doutrina ou mesmo sobre determinada pessoa, baseados em precárias observações que jamais nos habilitam
a saber, com precisão. A grande maioria das pessoas já passou adiante aquele famoso ouvi dizer, fulano é assim, ouvi dizer que Beltrano fez isso. Passar adiante uma informação que se compra de uma fonte duvidosa, não observando de onde vem a notícia, é se transformar em multiplicador de mentira, comprometendo-se imediatamente com o incorruptível tribunal da consciência, que hoje é a famosa fake news, né? O segundo item que ele traz para nós é o comparar. A comparação que Kardec se refere é o cruzamento das informações, a fim de saber o melhor caminho a seguir. E usar esse método na codificação foi providencial para separar o joio do trigo. Recebia Kardec as respostas dos espíritos, comparava-as e acionava o critério da universalidade. Aquelas que fugissem do bom senso eram prontamente descartadas. Nós podemos fazer isso. Podemos, em nossa vida, fazer isso. Usar critérios de comparação, reflitamos nos conselhos, mensagens, palavras, notícias que nos chegam e façamos a comparação com o Evangelho. E o que dele se afastar, não tenhamos receio de descartar. E o que ele fala do julgar? O julgamento aqui quer dizer formar uma opinião sobre determinado assunto. Mas importante é não blindar o julgamento. É salutar deixar sempre o espaço aberto para a mudança de opinião. Isto é, se necessário for. Kardec não era irredutível em um julgamento, quando os espíritos lhe mostravam a necessidade de mudar o rumo. Encontravam no codificador alguém flexível, disposto a rever conceitos. Com o acelerado ritmo no desenvolvimento das ideias, teorias são ultrapassadas em velocidade vertiginosa, tornando-as obsoletas e, portanto, são logo substituídas por ideias mais joviais. O progresso é lei da vida e se faz também com mudanças de ideias e opiniões. Criaturas preconceituosas com julgamentos formados em arcaicos juízos ou aderem à atualidade das ideias ou correm o risco de serem massacradas pela evolução das mesmas. Daí a importância de estarmos flexíveis, analisando, comparando e julgando o que nos chega, contudo, tomando cuidado de deixar as portas abertas da mente e do coração para os progressos e as novidades. E aí, com esse tripé de Kardec, de observar, comparar e julgar, nós podemos vir aqui um pouquinho mais para frente, junto com o Haroldo Dutra. Ele faz um complemento muito interessante em um dos vídeos dele, que ele faz uma palestra e fala um pouco sobre o julgamento. O Haroldo Dutra é um palestrante espírita e ele é juiz. E ele fez uma palestra onde ele cita uma frase muito interessante, que existe uma frase que permeia a consciência dos juízes. E essa frase, que me chamou bastante atenção, abre aspas. Quando, diante de um criminoso, com responsabilidade de processá-lo e de aplicar uma pena, como conduzir esse processo sem me tornar um criminoso? Porque é preciso haver uma diferença. Porque no plano da criação divina, ninguém é melhor do que ninguém. Porque ele é filho de Deus e eu também. Somos espíritos imperfeitos. E isso que o Haroldo fala foi uma frase que me chamou bastante atenção.
E isso que ele disse, ao meu entender, está ilustrando o último parágrafo do capítulo do julgamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, é a mesma coisa que diz, Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos rígidos, mas quis dizer que a autoridade da censura da pessoa que está julgando, da pessoa que está condenando, está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Então, qual é a minha moral para estar julgando aquilo? Quais são os meus exemplos? Quais são os meus atos? Que é o que o Haroldo trouxe, né? Ele tem a função, o trabalho dele é julgar, é condenar. Mas qual é o exemplo? Quais são os atos? Qual é a moral, né? E isso precisa ser feito com responsabilidade e com cuidado. E aí, terminando a frase do Evangelho. A única autoridade legítima, aos olhos de Deus, é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. E aí, fazendo um pequeno resumo dessa reflexão, que todos os dias, o tempo inteiro, a vida inteira, nós vamos precisar emitir a nossa opinião, nos posicionarmos. E isso, agora mais do que nunca, né? Sempre nós vamos precisar fazer isso. Nós não vamos poder não nos manifestarmos. Porém, nós precisamos ter esse olhar de Kardec, né? De observar, de comparar, para poder julgar. Porque as palavras, elas ferem, elas machucam e elas destroem. Então, nós precisamos ter cuidado, responsabilidade. Tem um ditado que diz, né, que as palavras, as palavras que são ditas não voltam, a pedra que foi lançada também, né? Então, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. Mas eu também não posso esquecer, fazendo um apanhado do que o Haroldo disse, eu não posso esquecer dos meus atos. Eu não posso esquecer dos meus exemplos, da minha moral. Jesus nos ensinou há 2000 anos que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E naquela época não sobrou ninguém. E hoje nós somos seres em transformação. Nós estamos sendo transformados, mudados, estamos aqui para isso, para fazermos a nossa reforma íntima. Estamos nos construindo. E todos nós, todos, temos condições de fazer uma crítica construtiva. Se bem que de vez em quando nós fazemos uma crítica destrutiva, às vezes a gente está com raiva de alguém, faz alguma pirraça, mas todos nós temos condição de fazermos um julgamento como nós gostaríamos que fizessem conosco. Não podemos esquecer de maneira alguma da maneira que julgarmos os outros, seremos julgados. E com a medida que medimos os outros, isso se reflete também a nós. Então, é essa reflexão que eu trago hoje para vocês em relação a Kardec e em relação ao Haroldo, e fechando, então, com Jesus. Muito obrigada e boa noite.
E agora, todos aqui presentes, os que nos acompanham virtualmente, vamos nos acomodando em nossos lugares, acalmando os corações, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre querido, sobre a proteção de Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, todos os mentores desta casa e mentores de cada um de nós. Agradecemos a Juliana por todas as reflexões trazidas nesta noite. Permita que a nossa tendência de nos acharmos as criaturas mais perfeitas, de sempre acharmos que estamos certos e os outros sempre errados, que nos transformemos em pessoas mais benevolentes, indulgentes para com os nossos irmãos. É preciso que, antes de tudo, nos conscientizemos dos nossos erros, das nossas imperfeições e das nossas limitações. Estamos nesta casa, uma casa abençoada, não para sermos julgados. Ela nos traz o Evangelho vivo de Jesus, para a busca da nossa melhora moral. Nos traz também agora a oportunidade da terapêutica do passe. Abramos os corações, tenhamos fé, para que o plano espiritual traga as energias de amor, de paz, de saúde e equilíbrio. Iniciando pelo nosso coronário, acima das nossas cabeças, a porta de entrada que recebe os estímulos espirituais, passando pelo frontal, responsável pelos nossos sentidos, que sejamos sempre estimulados para pensamentos edificantes. E agora, pelo laríngeo, energizando a nossa boca, a nossa garganta, os nossos órgãos respiratórios, o nosso órgão respiratório, que tenhamos atitudes propositivas. Mais abaixo, o cardíaco, onde pedimos equilíbrio para as nossas emoções. Roguemos a paz interior. Agora junto ao esplênico, regulando a circulação dos elementos vitais do nosso organismo. O gástrico, no trabalho de absorção dos nossos alimentos que ingerimos. Abaixo o genésico, aquele ligado ao nosso aparelho co-criador. Vamos descendo agora pelas nossas pernas, passando pela sola dos pés, retornando pela parte posterior, subindo até o básico, harmonizando toda a nossa coluna vertebral, passando pelo bulbo, até voltarmos ao nosso ponto inicial, acima das nossas cabeças. Neste momento, estamos agradecidos por todo o amor recebido do plano espiritual que estará nos ajudando em todo nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Os amigos neste momento espirituais
nos pede que tenhamos a confiança, que sejamos resilientes em nossa caminhada evolutiva, que estejamos fortalecidos na fé e no amor. Que após recebermos o passe, agora estamos no trabalho de doação, é a prática de amor ao próximo. Sabemos que temos esta proteção dos amigos espirituais. Cabe a cada um de nós, com os corações abertos, colocar os melhores pensamentos, as melhores energias, para que a espiritualidade possa aproveitar em favor dos mais necessitados. E vibremos então pelo nosso planeta Terra, fortalecendo pensamentos de amor, de paz, de união e fraternidade, num mundo, num momento de transição dessas provas e expiações para uma terra que será regenerada. Vibremos pelo nosso Brasil, pelos momentos que estamos vivendo, por esta pátria do Evangelho, que o momento de tanta divergência, de tanta intolerância, de limites desrespeitados, possamos buscar respeito, entendimento e prece, principalmente pelo bem comum. Projetemos vibrações de esperança em favor daqueles que estão num leito de hospital, aos idosos nas casas de repouso, aos moradores de rua, aquelas crianças nos orfanatos, aos detentos nos presídios, aquelas que estão buscando por um emprego, aqueles que possam estar neste momento à beira de cometer um suicídio, por todos os ambientes em discórdia, por todos aqueles que enfrentam neste momento problemas de ordem emocional. Projetemos fé e resiliência por todos os profissionais da área da saúde, todos aqueles ligados à área da educação e os profissionais ligados à área da segurança. E cada um de nós, neste momento, voltemos aos nossos lares, imaginemos os nossos lares, roguemos por cada canto da nossa casa, pelo amor e principalmente pela paciência por todos aqueles que lá convivemos diariamente. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que convivem conosco no nosso trabalho, e vibremos por alguém que neste momento o nosso pensamento esteja em ligamento. E neste momento, rogamos aos amigos espirituais que trabalham na fluidificação das águas, que coloquem as energias magnéticas, as energias curativas, que possam ajudar no tratamento que buscamos e que possa nos trazer o elixir, possa nos trazer a tranquilidade, e que em todas estas águas que trouxemos, as águas das nossas casas, dos nossos filtros, das nossas caixas d'água e de todas as pessoas ligadas a nós neste trabalho. E assim,
já caminhando para o final deste trabalho. Agradecemos por esta casa que nos acolhe mais uma vez, por toda essa falange de amigos espirituais que nos abraçam, nos ajudam, pelo Evangelho desta noite. E mais uma vez, peço a todos que unamos nesta prece, esta prece que nos fortalece, essa prece que nos une, que é o Pai Nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Que possamos então abrir lentamente os nossos olhos, agradecer por mais Evangelho e que tenhamos uma excelente semana e possamos estar na próxima terça juntos novamente. Que assim seja. Uma excelente noite, bom retorno aos seus lares, até terça. Muita paz. De luz, paz e amor em Jesus.